Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Então, eu vou explicar o que rolou, tá? O que aconteceu. Bom, há alguns dias, agora eu não lembro exatamente que dia foi, eu tentei já deixar preparado o link dessa live no YouTube. E aí eu tinha feito a miniatura com uma imagem de divulgação do filme na Itália, que era aquela divulgação que é um corpo feminino com a mão dentro da calcinha. E aí, como isso insinua masturbação, a inteligência artificial do YouTube derrubou a minha live. E ainda por cima, eu tô sem poder postar nada no canal por uma semana, né? Eu fico uma semana sem poder postar nada. E o aviso vai ficar por 3 meses, aí até novembro. É a segunda vez que isso acontece comigo esse ano. Né? A primeira vez tinha sido por causa do Corpus Ardentes e agora por causa de Diário Proibido. E aí o problema de eu continuar postando quando tá com esse aviso aí de infração ativo é que se acontecer qualquer outra coisa eu vou perder o canal, né? Então não dá para arriscar. Né? Eu vou ter que ficar sem usar o YouTube aí por um tempo, tá? Então, por isso, a live de hoje está sendo transmitida no Facebook e simultaneamente pelo Instagram, como eu estou sempre fazendo, né? Que no Instagram eu transmito pelo smartphone diretamente e normalmente eu uso o StreamYard no notebook para mandar para o YouTube, mas como a minha conta no StreamYard é gratuita, aí eu não consigo mandar para mais de uma rede ao mesmo tempo. Então, ou é Facebook, ou é o YouTube, ou é o Twitter. Aí, como da última vez eu mandei para o Twitter e eu tive dificuldade para depois salvar o meu arquivo para postar no YouTube, eu estou tentando hoje pelo Facebook para ver como é que fica, se fica melhor ou não, né? Se vai ser uma opção melhor. Então é um teste, tá? E aí eu vou ver se ao longo se for melhor do que no Twitter, eu continuo fazendo outras lives pelo Facebook. Se não, eu fico fazendo pelo, pelo Twitter mesmo, né? Aí só em novembro que eu vou conseguir voltar a fazer pelo YouTube, tá, gente? Mas é essa situação que eu tô agora. Deixa eu ver aqui. Tá, então, a gente vai falar hoje sobre o filme Diário Proibido. Né? Não é assim um grande filme, mas é um filme que vale a pena ser mencionado. Porque é um filme com muito foco na sexualidade feminina, né? Então eu acho que ele é um filme interessante da gente conversar. É um filme espanhol, o título original dele é Diário de uma Ninfómana, que numa referência à ideia dela ser ninfomaníaca, né? Que seria uma compulsiva sexual. E é interessante que ao longo do filme tem uma cena em que ela está falando, eu não lembro, é a avó dela, eu acho, né? Ela conversa com a avó dela. É a avó dela, que é francesa, né? E aí ela fala sobre essa questão
dela ter esse desejo sexual forte, né? Ela tem uma necessidade muito grande de fazer sexo, e às vezes ela faz sexo com caras desconhecidos. E aí, quando ela fala sobre isso com a avó dela questiona, né, que ela seja chamada de ninfomaníaca. Porque ela fala assim: homens fazem essas coisas, né? Ninguém taxa os homens, ninguém fala que o cara tá desequilibrado porque ele tá transando com mulheres desconhecidas, né? O homem até tem coragem de pagar uma mulher para fazer sexo com ele, né, que ele nunca mais vai ver na vida dele, que ele nunca viu. E ninguém fala que o cara é doente, né, que o cara tem um desequilíbrio mental por causa disso. Mas se uma mulher sai por aí transando com caras desconhecidos, aí é lógico que ela tem que ter um desequilíbrio, né? Então vamos ler aqui o enredo, tá em inglês aqui, então eu vou fazer uma tradução simultânea, tá? Em Barcelona, Valérie é muito apegada à sua avó francesa Marie Tassot e gosta de ficar com ela. Foi um cara aqui que escreveu isso aqui, um cara que usa o IMDb, escreveu esse enredo. Enquanto discutindo sobre sexo com a Val, a Marie a aconselha que é importante viver a experiência da vida. Não, que é importante anotar a experiência da vida, e a Val decide começar a escrever um diário. Daí a ideia do diário proibido. Aí a Val começa, né? A Val Valeré, né? Ela começa a se lembrar de sua vida amorosa promíscua, né? Entre aspas, e de seus amantes desde a sua primeira experiência sexual, quando ela tinha 15 anos. Né? Aí ela vai perder o emprego dela, aí a avó dela tem um infarte, ela procura outro emprego, e aí quando ela tem uma entrevista com um executivo chamado Jamie, ela se apaixona por ele logo de cara, mas ele não é muito bom de cama. Aí eles se mudam para um apartamento lindo juntos, ela acha que encontrou o homem de sua vida, consegue um trabalho com um gay italiano chamado Harry, numa grife, mas o Jamie começa a ficar muito ciumento, muda o comportamento. Aí a Val decide abandonar o Jamie porque ela fica grávida e ele acha que o bebê não é dele. Então, assim, ele deu aqui um comecinho, né? Porque me parece que não tem um enredo oficial aqui. Vamos ver no Just Watch. Deixa eu tentar aqui dar uma trocada aqui. O que está escrito? Valeré é uma jovem empresária de sucesso que tem uma intensa vida sexual. Ela possui um diário onde costuma escrever suas confissões mais íntimas. Decidida a não seguir qualquer convenção moral, ela passa a trabalhar como prostituta de luxo por mera curiosidade. Desta forma, ela conhece um universo oculto, tendo acesso ao lado obscuro do sexo e das relações íntimas. Isso aqui está um pouquinho mais resumido, mas com foco em outra parte do filme, né? Então tá, vamos lá, vamos falar sobre o que eu achei, né? Bom, em primeiro lugar, vamos pensar um pouco no contexto aqui, né? O filme se passa em Barcelona. Barcelona, para quem não sabe, é uma cidade ao sul da Espanha. Tá? Barcelona é uma região que tem origem catalã, né?
Ela, na verdade, é a capital da Catalunha, que é uma região meio. Assim, que não gostaria de fazer parte da Espanha, tá? Eles não. Eles fazem parte da Espanha, mas não querem fazer parte. Muitas vezes já falaram em separação, coisas assim, porque é um povo com uma origem étnica e diferente, fala outra língua, né? Que eu saiba, em Barcelona se fala espanhol, mas o catalão é a língua oficial ali. Olha, não é o sul, gente, é a leste. Nossa, desculpa, esqueci, não é o sul, é a leste. Tinha esquecido. Não sei por que eu achei que era o sul. Mas é uma região, assim, que é litoral, acho que é por causa disso. Região litorânea. Inclusive teve Olimpíadas lá em 1992, tá? E aí nessa região se fala catalão, que é uma língua diferente, inclusive, do espanhol e tal. Mas está sob as leis da Espanha, né? Então aí tem essa moça, que ela é de origem francesa, ela tem uma vida bem diferente do que as mulheres aqui no Brasil têm, né? Porque o Brasil ainda é um país, assim, muito atrasado no que diz respeito aos direitos das mulheres. Mas ela tem uma vida legal, é mais independente, né, tal. Aqui no Brasil, a diferença de salário entre homens e mulheres ainda é muito grande. E aí ela tem esse lance de viver, né? Ela consegue ter prazer sexual com vários caras e tal. Então ela tem muitas experiências sexuais, muitos amantes, etc. E aí tem algumas coisas que são meio sem explicação na história, sabe? Fica assim, você não fica, não entende muito bem o que está acontecendo. É que também assim, em minha defesa, eu vi o filme sem legenda, né? Então aí é complicado de entender muito. Na época que eu assisti, eu não achei, eu acho, uma versão boa, porque faz um tempo que eu assisti, então por isso que eu também não lembro muito dos detalhes, não me lembro muito dos detalhes. Mas assim, teve coisas que eu não entendi muito bem, tipo aquela história da garrafa de Coca-Cola lá que o cara colocava, era onde? Na vagina dela, né? Não entendi muito bem aquilo. Mas assim, uma coisa que eu posso falar para vocês a respeito de questão de garrafa, tá? Se você introduzir uma garrafa na sua vagina, uma garrafa aberta de vidro, né, que ela esteja inteira, o que vai acontecer é que vai gerar um vácuo e você não vai conseguir tirar, tá, da vagina. Você vai ter que quebrar o fundo dela para conseguir tirar, tá bom? Então não introduza garrafas na sua vagina, tá bom? Não é uma boa ideia fazer isso. Se for garrafa PET, né, de plástico, provavelmente você vai ter que cortar o fundo da garrafa, fazer um furo nela para conseguir tirar. Então não façam isso, tá? Se você. A chance de você sofrer um acidente é muito grande. Mas não ficou claro para mim se o cara colocava na vagina ou se ele colocava no clitóris, o que ele fazia com aquela garrafa nela. Ah, e aí, bom, sobre o principal conflito da história. Chega um momento ali que ela se apaixona pelo cara lá, né? Um cara rico, tal, bonitão, chega cheio de charme, não sei o quê. E ela acaba aceitando morar com o cara e tal, né? E ela realmente queria ser mãe, ela queria engravidar. E aí, num certo momento, ela engravida dele e tal. E aí ela se descobre grávida bem no momento em que ele começa a mudar o comportamento dele. Mas não é assim que o cara muda o comportamento um pouco. O cara, tipo, vira um monstro, sabe? É assim, até ela morar com o cara é um príncipe encantado. Ela vai morar com o cara
o cara vira um monstro, assim, uma coisa pavorosa. Ele se torna um ser, assim, insuportável. E, assim, você tá assistindo ao filme e você fala, pô, larga logo esse cara, né? Mas ela fica ainda insistindo em continuar com ele. E aí, um dos momentos, assim, mais horríveis é o momento que ele leva uma prostituta pro apartamento. E aí eu acho que ela chega do trabalho e ele tá com a prostituta lá na frente dela. É um negócio, assim, horroroso. E aí o cara manda a prostituta embora e não ia nem pagar a prostituta ainda por cima. A prostituta fala, cadê meus 100 euros? Ele fala, eu não tenho. E aí é a Valerê que paga a prostituta ainda por cima. É um absurdo completo, né? E aí é quando ela fala pra ele que ela tá grávida e ele diz, não, você engravidou de algum outro e tá querendo que eu assuma. E aí, perdida, né, com essa situação, ela decide abortar, né, é Barcelona, né, Espanha. Então ela simplesmente aborta e segue em frente. E aí quando ela decide se prostituir, e a meu ver, o filme é bastante feliz nessa questão, assim, de mostrar que prostituição não é fácil, né, não é nem de longe agradável, né? Mesmo para uma mulher que adora sexo, a prostituição não é algo gostoso de se fazer. Ela vai na curiosidade, meio que para tentar, sei lá, acho que estava muito deprimida com tudo que tinha acontecido, né, e tal. E aí ela passa por todo tipo de desrespeito, né? Tem o cliente que a estupra mesmo, né? Que tem desejo de humilhar e tal, e acha que porque está pagando ele pode fazer isso. Ela passa por muitas dessas situações assim horrorosas. Eu acho que ela resolve abandonar a prostituição quando ela se apaixona por um cliente, que é das piores coisas que uma prostituta pode fazer. Assim, ela se apaixona por um cliente e aí ela acha que o cliente também está gostando dela, porque o cara a tratava bem, e aí, de repente ela vai para um tipo double date, assim, e quando chega lá, o cara por quem ela estava apaixonado pega a outra prostituta e a entrega pro amigo, né? Aí ela fica muito triste, assim, né? Não consegue nem fazer o programa direito e tal. Mas, assim, a história meio que tem uma redenção, né? Porque ela larga a prostituição, a cafetina fica muito brava quando ela vai embora, não queria que ela fosse embora de jeito nenhum. Ela fala, não, não quero mais, tal. E E aí ela meio que, né, também com a questão da avó dela, né? Se não me engano, a avó dela morre, né? A avó dela tem um infarte, ela consegue ainda conversar com a avó, mas depois a avó morre e tal. E aí ela consegue, de alguma forma, se sentir bem com o desejo sexual dela, né? E tinha um vizinho, eu acho, um rapazinho que ficava olhando e achava que ela era prostituta, porque havia sempre transando com vários caras, né? Então tem muito aquela história, né? De que se a mulher transa com vários caras, ela tem que ser prostituta. Eu acho que ela fala pro rapazinho, vamos pra minha casa pra transar. E aí o rapaz fala, mas eu não tenho dinheiro. E ela fala, não, não tem problema. Então tem meio que uma redenção final que assim, ela resolve aceitar o desejo sexual dela e conviver com isso, né? Sem, né, se prostituir mais, sem ir para esse lado de se prostituir, e também consegue resolver a tristeza dela lá com o quase casamento que não deu certo e tudo mais, né? Então tem um final feliz, assim, ela consegue se encontrar dentro do desejo dela. Mas assim, não é um grande filme, assim, né? É um filme bom de se assistir, mas não é aquele filme que você vai fazer, ah, nossa, né? Que incrível, tal. É assim, meio.
meio dramático demais, digamos, tá? Meio dramático demais. Eu achei, né? Achei que foi muito por um drama, assim. Mas é que é meio que a tendência de histórias tristes, de histórias sobre sexo, né? História sobre sexo, ela só é tratada como se ela fosse algo sério se tem muita tristeza junto, né? Tem que ter, assim, um conflito, um grande drama junto. Então, esse costuma ser um problema das histórias, né? Das histórias eróticas, eu acho. Fora a pornografia, que pornografia realmente aí é só a gente fazendo sexo aleatoriamente. Mas se você tem história erótica, que tem começo, meio e fim, tem conflito, em geral esses conflitos são muito tristes, né? Você não tem uma história que é assim, só agradável, né? A pessoa convive com a sexualidade e tal, e tudo bem. Eu sinto uma certa falta disso, assim, né? Eu acho, nos produtos culturais. Eu acho que tem a ver um pouco com a visão conservadora que se tem do sexo. Você sempre vê sexo ou de uma forma, assim, que é engraçada, que vai meio que pro ridículo, né? Eu estava vendo há alguns dias um filme com aquele cara que faz sempre o mesmo papel, o Jason Statham, né? Aquele carequinha que faz muito filme de ação. É um filme chamado Adrenalina. Ele é bem interessante, assim, que ele é bem diferente a estética dele, né? Assim, eu achei que foi legal por essa ideia. Mas tem, assim, um lance, né? Falando, assim, rapidamente sobre o conflito do filme, ele recebeu uma injeção de um veneno lá de um bandidão, que se a adrenalina dele cair, né, ele vai morrer. Então ele tem que ficar na adrenalina sempre, assim, o tempo inteiro. O filme inteiro ele tem que ficar. Tu, 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 tu. E aí, quando ele encontra a namorada dele, ele resolve transar com ela no meio da rua, sabe? Assim, pra mim foi uma cena muito incômoda. Eu falei, velho, isso é coisa horrível, né? De se ver. Mas aí eles fizeram de um jeito meio como se fosse piada mesmo, meio ridicularizando, porque tudo bem, até dá para você entender. Ele precisava da adrenalina o tempo inteiro, o sexo vai ter bastante adrenalina, mas o cara fazer sexo com a moça na rua, né? E aí a piada que fica é que ele não consegue ter ereção rápido, né? Ela fica, ei, qual é, cara? Tá meia bomba aí, né? E vamos logo, tal. E na frente de todo mundo, ainda por cima, né? O cara lá na pressão, conseguir ter ereção ali, assim. Então, assim, em geral, o sexo sempre vai para um desses lados, né? Ou é um lado de tristeza, ou por conta da violência, ou por conta do julgamento, ou vai para um lado de piada, de vamos ridicularizar, né? De uma coisa meio reles, assim. Porque a visão social do sexo ainda é uma visão muito masculina, né? E homens costumam ter uma visão um tanto reles do sexo. A gente percebe isso muito até pela pornografia, pela prostituição, né? Mas tá isso, gente. É isso que eu queria falar sobre esse filme. Eu vou falar um pouquinho sobre alguns filmes que eu vou trazer, tá? Nas próximas lives. Eu pretendo trazer o filme Tóquio em Decadência. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir esse filme. É de 1992. Ele é um filme sobre uma prostituta que trabalha com BDSM e ela, assim, faz papel de submissa, né? Ela é uma prostituta que faz papel de submissa. E ela atende uns caras muito ricos, assim, às vezes até mafiosos e tal. E aí eu acho que vale a pena a gente falar sobre esse filme, assim. É bem curioso, assim, porque ele fala sobre um pouco sobre como é também a, sobre como é a prostituição no Japão. E eu acho bem interessante. Só que eu acho que esse filme não está em nenhum streaming, se eu não me engano.
Vocês vão ter que procurar aí pelos YouTube e outras coisas. Eu tô tentando ver aqui pelo nome original dele em japonês, para ver se eu encontro aqui. Aí aparece, Toque em Decadência. Eu não sei como é que pronuncia, Topazu, ou se é Topazo. Eu acho que é o nome em japonês, que com o alfabeto, né, o nosso alfabeto, seria assim. Não está disponível para streaming. E outro filme que eu vou falar com vocês é o The Cement Garden, é o Jardim de Cimento, que é de 93. São dois filmes dos anos 90, né? O Toque em Decadência é de 92, o Jardim de Cimento é de 93, tá? Jardim de Cimento é sobre 4 crianças que tentam manter a união depois que os pais morrem, porque na verdade não são 4 crianças, são 2 crianças e 2 adolescentes, né? Os 4 irmãos, com medo de serem separados, eles ocultam os cadáveres dos pais. É um filme bem forte. É um filme bem forte. E tem uma questão sexual pra gente conversar também. Inclusive, assim, uma curiosidade é que a Madonna usa um sample, eu não sei se é sample ou sample, de uma fala desse filme, que é da Charlotte Gainsbourg, quando ela fala Girls can wear jeans, cut their hair short. Ela usa na música What It Feels Like for a Girl. Então, se você já ouviu essa música, você já ouviu um trechinho desse filme. Tá bom? E aí são esses 2 filmes que eu vou falar, seriam os próximos, nas próximas 2 lives. Como eu acabei fazendo a live de hoje no domingo, provavelmente a nossa próxima live vai ser no dia 26 ou 27, se tudo der certo, se não tiver outro problema. Aí eu vou ver sobre qual eu falo primeiro, Toque em Decadência ou The Cement Garden, tá bom, gente? Aí eu confirmo com vocês ao longo da próxima semana. Eu vou continuar usando lá o espaço de recados do YouTube, mas eu não vou poder postar vídeo por lá até novembro. Vai ser essa a situação. Então eu vou ficar conversando pelo Twitter, pelo Instagram, e aí vamos ver se pelo Facebook fica boa. Eu vou ver agora como é que ficou, se ficar boa, se eu conseguir salvar com facilidade, se ficar lá, eu talvez faça de novo no Facebook, senão eu vou fazer pelo Twitter mesmo, nas próximas vezes, tá legal? Aí até novembro vai ser isso. E em novembro, quando fizer os 3 meses, aí eu volto a fazer pelo YouTube. Então é isso, gente. Obrigada pela presença e até a próxima. Tchau, tchau.